Trabalho de matemática, Gustavo, segundo ano. Secções da esfera. Chamamos a intersecção de uma esfera com um plano secante a ela de uma secção plana à esfera. Vamos supor que a gente pegasse tipo um plano e colocasse, sobrepusesse ele introduzisse ele sobre a esfera. Isso iria fazer que se houvesse uma secção, que no caso é aquele mini círculo ali em cima. Tá. Aí, se a gente traçasse um, um triângulo ali, a gente conseguiria saber que, que teria o raio dessa mini esfera e teria o raio da grande esfera, que é o Rzão. E para a gente calcular essa coisa, a gente teria que usar o teorema de Pitágoras, pois é um triângulo retângulo. Então ficaria o raio da circunferência normal elevado a 2, que é igual à distância entre a circunferência grande da circunferência pequena elevado a 2, mais o raio da pequena circunferência elevado a 2. Que disso daí você conseguiria, após aplicar o teorema de Pitágoras, você conseguiria descobrir certos valores. Seguindo então, iremos falar dos elementos de uma esfera, que ao todo são 4. A gente tem os polos, que são as maiores extremidades da esfera, e como a gente pode pegar uma base, a gente vive numa esfera, né, no planeta terrestre, e como é a maior extremidade, a gente consegue chamar ela do polo norte e polo sul. Depois, seguindo, a gente tem os paralelos, ou os trópicos que utilizamos no planeta terrestre, que é como se fosse a metade da metade dessa esfera. A gente tem no nosso mundo os trópicos de Capricórnio e os trópicos de Câncer, exemplo. Logo depois temos o Equador, que divide a esfera no meio e que passa pelo centro dela. E no Equador, no planeta terrestre, como eu posso dizer, temos a linha do Equador, tal. Tudo bem. A gente tem os meridianos, que divide ela de baixo para cima, em várias subpartes. E no nosso planeta, os meridianos são os responsáveis por fazer os fusos horários. Então, o que eu estou dizendo é que, apesar de ser uma esfera e com esses elementos, a gente pode, como eu posso dizer, relacionar isso com a nossa vida atual. Ou seja, a nossa hora é de acordo com o meridiano de uma esfera. Ou seja, a matemática ela está presente bem em nossas vidas e que não é só uma figura esférica e que isso não tem importância, pois isso a gente consegue ver hoje em dia, com os polos, os trópicos, e o Equador e os meridianos. Seguindo para o volume da esfera, é uma coisa básica. Como se calcula o volume da esfera? O volume, que é igual a 4 sobre 3 vezes π vezes r elevado ao cubo. Então, o Carlos vai apresentar os exercícios e nele vai, como eu posso dizer, explicar certinho como se aplica essa fórmula, assim como a área da superfície esférica que o Kanzi vai explicar logo a seguir. Obrigado, Gustavo, do segundo ano. Área da superfície esférica. A superfície de uma esfera de raio R e centro O é a região determinada pelos infinitos pontos que estão a uma distância de RO, como mostra aí nessa imagem dessa esfera. Fórmula para calcular a área igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Para calcular o volume V é igual a vezes D. Fuso esférico. Fuso esférico é a parte da superfície esférica limitada por dois planos que contêm o mesmo diâmetro. É essa parte roxinha aí nessa imagem. O ângulo A na secção equatorial que caracteriza o fuso. Esse ângulo é denominado central, diedro ou ângulo equatorial. A fórmula para calcular é 360 graus, está para 4 vezes π vezes r ao quadrado, como o A está para AF, igual diz aí na fórmula. Isso em grau. A fórmula em radianos é 2π está para 4 vezes π vezes r ao quadrado, como A está para AF. Cunha esférica. Cunha esférica é a parte da esfera limitada por dois planos que contêm o mesmo diâmetro, que é esses dois pontos marrons, um mais claro e um mais escuro, aí nessa imagem. A fórmula usada para calcular em graus é 360 está para
4πr ao cubo sobre 3, como A está para VC. E em radianos é 2π está para 4 vezes π vezes r ao cubo sobre 3, como A está para VC. Agora vamos para o exercício 1. O exercício 1 fala assim: uma esfera tem o centro O e raio igual a 10 cm. Um plano distante 8 cm do centro O determina uma seção na esfera. Determine a área da seção e o volume do cone que tem como base a seção e vértice em O. Vamos primeiro fazer a área da seção. Eu fiz aqui uma representação da esfera e eu só colhi as informações que o exercício me deu. No caso, o centro O, aqui o plano distante de 8 centímetros, aqui o raio de 10 centímetros que ele me deu, e aqui eu tenho que descobrir esse raio aqui da seção antes de fazer a área. Ou seja, para descobrir isso daqui, eu vou fazer pelo teorema de Pitágoras, ou seja, vou colocar aqui 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui é teorema de Pitágoras básico. Resolvendo isso aqui vai ficar igual a 6, ou seja, eu sei que o meu r é igual a 6, então eu venho aqui e substituo igual a 6. Agora a gente fala para a área da seção, que vai ser a área igual a π, e aqui a gente vai substituir por esse 6 ao quadrado, a gente vai colocar ele ao quadrado. Como ele não dá o valor de π, a gente vai só multiplicar, ou seja, 6 ao quadrado é igual a 36, vezes o π vai ficar a área igual a 36 π centímetros ao quadrado. Essa daqui é a resolução da A da 1, e agora vamos para B. Já na B, ele pede o volume do cone, que tem como base a seção e o vértice em O. Ou seja, a gente vai imaginar que isso daqui seja um cone. A gente já descobriu que o raio da seção é 6, agora a gente só vai colocar na fórmula para descobrir o volume do cone, que vai ser o volume do cone, que é o que a gente quer descobrir, igual a 1/3 vezes o π, vezes o 6 que a gente descobriu, ao quadrado, vezes 8, que é a distância do centro O, e a gente só vai multiplicar isso, é simples, a gente vai chegar ao resultado de 96 π, e esse daqui é o resultado do volume do cone. Agora na A3 fala assim: na figura a seguir temos um ponto P representado na superfície terrestre, que se encontra com latitude de 60 graus norte e longitude de 20 graus leste. Também na figura temos o ponto A, que é a interseção do paralelo que contém o ponto P e meridiano de Greenwich. Se considerarmos que a medida de um raio qualquer da Terra seja 6.400 km, então o comprimento aproximado do menor arco AP será... Na apostila, eles nos dá a imagem e as alternativas. A resposta vai ser a letra D. Por quê? Porque a gente tem que o raio do paralelo, que encontra os pontos A e P, é igual ao seno de 30 graus vezes 6.400, que isso daqui vai ser igual a meio. A gente multiplica por 6.400 de novo e chega no valor de 3.200 quilômetros. A medida M do arco AP vai ser dada por essa forma aqui, ó. Vai ser o M, que é o que a gente quer descobrir, igual a 20 vezes 2π. Aí a gente coloca o 3.200 que a gente havia encontrado. Tudo isso dividido por 360. Essa conta aqui vai ficar igual a aproximadamente 1.116. Isso daqui é equivalente à alternativa D.